Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates de análise noturno, sempre logo após o Dois Toques. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da NET Claro TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Não deixe de se inscrever e de mandar a sua mensagem. O nosso programa conta com a sua participação e a sua interatividade, sempre agradecendo a todos que mandam as suas manifestações através dos diversos meios. Se inscrevendo nos nossos canais, você também tem a possibilidade de assistir as edições anteriores, que estão todas lá disponíveis, e também receber as notificações das próximas. O programa sempre vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 22h15. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também de ASOF-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Opa, eu já repeti esse, me perdi. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, também da Galeazzi Sul, agora sim. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito bem, o Cruzando as Conversas de hoje vai tratar de um tema que tem gerado uma série de controvérsias recentes e que, mais do que nunca, é necessário de ser abordado porque nós tivemos uma polêmica, não faz muito tempo, relativa ao pagamento de abonos de férias para integrantes do Tribunal de Contas do Estado. Isso causou um alvoroço, porque realmente foi um escândalo, né? Integrante do Tribunal de Contas do Estado recebendo aí acumulado de férias de R$700 mil, R$600 mil, R$500 mil, prêmio de loteria. Enquanto professores policiais têm os seus salários parcelados, não recebem em dia. E com o debate de uma reforma administrativa que incide sobre essas duas categorias, mas que não diz respeito ao Tribunal de Contas. Então, a sociedade gaúcha olhou para aquilo e até o funcionalismo e viu uma distorção, uma irrealidade, um mundo de fantasia custeado com o suor do trabalho dos pagadores de impostos, que somos todos nós, todos os gaúchos, toda a sociedade. Isso enseja a discussão. O funcionalismo tem privilégio? Em que medida esse privilégio existe? O que é privilégio? O que é prerrogativa? Nós vamos tentar analisar tudo isso na edição de hoje do nosso programa, que tem a participação do deputado Giuseppe Resgo, do Partido Novo, deputado estadual, e que é o proponente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios e que teve hoje a sua primeira reunião. Giuseppe, bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Fui proponente da Frente Parlamentar junto com diversos outros parlamentares. Okay. Deixar isso claro antes que achem que eu estou fazendo alguma coisa sozinho. E hoje nós tivemos a nossa reunião, desculpa te corrigir, Macalossi, mas foi a terceira reunião. Foi a terceira? A primeira já faz um tempinho para tratar especificamente da ação popular que nós vamos entrar para tentar reverter na justiça esses pagamentos ilegais ao nosso entender, e morais certamente, mas ilegais também ao nosso entender, de licença-prêmio acumulada. Vocês vão entrar na justiça para tentar rever isso? Sim, nós vamos entrar com uma ação popular, já estamos buscando os documentos aí dos proponentes, diversos deputados integrantes da Frente Parlamentar para entrar com essa ação. Muito bem, é uma iniciativa, acho que louvável, porque não dá para ficar sem resposta, né? E da forma como o Tribunal de Contas do Estado respondeu ao pedido de informação feito pelo Legislativo, fica ainda mais evidente a necessidade de se tomar uma ação concreta, porque na resposta foi basicamente confessado que se calculou, inclusive, o período de trabalho desses integrantes
na época que ocupavam cargos dentro do Legislativo como parlamentares, é isso? Exato. Nós fizemos... o que acontece foi o seguinte, né? Foi feito o pagamento e nós, antes de tomar qualquer atitude, tentamos entender o porquê que foram feitos aqueles pagamentos, com base em quê? Qual lei, qual normativa que autorizava o Tribunal de Contas a fazer o pagamento. E na resposta do pedido de informação, eles se utilizaram de alguns instrumentos legais que, no nosso entender, não são cabíveis. Por exemplo, os conselheiros do Tribunal de Contas, eles têm uma regulamentação da sua remuneração, uma equiparação aos juízes, porque eles têm todas a regulamentação deles baseada na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Sim. Portanto, eles não podem ser equiparados a servidores públicos concursados que não têm esse regramento separado. Só que no pedido de informação a resposta foi bem clara, que eles se utilizam da Lei Orgânica da Magistratura para se utilizar do que interessa, no caso 60 dias de férias, e se utilizam da regulamentação dos servidores públicos, o artigo 33, parágrafo 4º da Constituição do Estado, que prevê licença-prêmio para servidor público, para se conceder licença-prêmio e para poder fazer essa contagem do tempo de mandato enquanto deputado sem antes serem servidores públicos. Então, olha o que acontece, eles pegam um regramento que diz o seguinte... Distorce o regramento em benefício deles. Um exemplo, o Macalossi, por exemplo, passa num concurso e agora ele se torna servidor do Estado. Digamos que ele vai virar policial civil. Ok. Vira policial civil e aí, um certo dia, o Macalossi decide, não, vou me candidatar a deputado, vou me candidatar a vereador, se licencia da função como delegado e se torna político, se torna deputado, se torna vereador. Enquanto isso, nesse caso, essa pessoa mantém os seus benefícios enquanto servidor público, para contar licença-prêmio. Diferente do Giuseppe, que nunca fui servidor público do Estado e comecei a minha carreira política, digamos assim, minha carreira pública, digamos assim, direto no serviço público, direto como deputado. Esse tempo não pode contar como licença-prêmio, porque deputado não tem licença-prêmio. Assim como o conselheiro do Tribunal de Contas, para ele ter licença-prêmio, ele é equiparado aos juízes, e os juízes só têm licença-prêmio porque eles se equiparam ao Ministério Público. Então, até a questão do juiz ter licença-prêmio já é complexo, já é algo que está em discussão no STF, inclusive, com votos, com manifestações dos ministros dizendo que o juiz não deve ter licença-prêmio. Então, é uma coisa que é tão feito de uma forma para só beneficiar, pegando os pontinhos que interessam e deixando de lado toda a certeza da legalidade, que nós não vemos outra opção que não entrar com a ação judicial. Muito bem. Eu acho que fazem muito bem. Perfeito. E eu acho que estão corretos. Espero que a Justiça se manifeste contra essa excrescência que foi praticada pelo Tribunal de Contas. Eles têm que decidir se eles são servidores ou se eles são conselheiros. O Tribunal de Contas do Estado ele tem uma importância muito grande porque é um órgão acessório do Legislativo, serve para fiscalizar o gasto público, inclusive, e os prefeitos sabem muito bem disso, porque o Tribunal de Contas do Estado vive fazendo parecer e fazendo apontamento e sempre está no pé dos prefeitos. E daí vai lá o fiscal e gasta as burras do dinheiro público. Como é que fica a credibilidade de uma instituição como essas? Eu tenho uma opinião polêmica, viu, Giuseppe? Eu sou a favor de fechar todos os tribunais de contas e contratar auditorias privadas para substituir isso, que eu acho que nós economizaríamos uma Babilônia de dinheiro público. É uma opção. Claro, isso está fora do radar no momento, mas diante do que está acontecendo, é necessário uma legislação mais rigorosa para regular o trabalho deles. Só dar um número para a tua Babilônia de dinheiro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ele gasta mais ou menos exatamente o que a Assembleia gasta. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, depende do ano. O mesmo? A mesma quantidade Qual de dinheiro. dinheiro. Qual é o valor da Assembleia? 500, 600 milhões de reais por ano. E esse é o valor que um órgão menor do que a Assembleia, custa o Tribunal de Contas. 500, 600 milhões de reais por ano. Muito bem. Quem também está aqui hoje no nosso programa, pela primeira vez, Dr. Fabiano Barreto da Silva, consultor jurídico. Obrigado, Dr. Fabiano, por ter vindo aqui nessa noite. Prazer recebê-lo. Bem-vindo. Muito obrigado, Macalossi. Prazer estar nessa mesa, debatendo um assunto que é tão polêmico, que é tão importante para a nossa sociedade, com a presença do nosso deputado Giuseppe, jovem deputado, prazer lhe conhecer pessoalmente. Prazer conhecer o senhor. Somos de regiões próximas, sou de Santa Maria, ou de Cachoeira do Sul. E a minha participação hoje nessa mesa, espero que possa efetivamente contribuir para que façamos, do ponto de vista técnico, algumas distinções que creio que sejam importantes para qualquer tipo de debate,
seja o debate político, seja o debate jornalístico, informativo, que diz respeito a uma distinção muito necessária de ser feita entre privilégios e prerrogativas. A frente que o senhor inaugurou junto de outros deputados, inclusive alguns amigos e clientes nossos, é absolutamente louvável. Eu tenho absoluta certeza de que essa distinção vai ser feita e que esta comissão está atrás, e corretamente atrás, da extinção, da redução dos privilégios, considerando que algumas prerrogativas são efetivamente inerentes ao serviço e ao servidor público, e são garantias que, em última análise, se transplantam para a própria sociedade. Portanto, a minha contribuição hoje se fará ao longo desses nossos momentos de debate neste tom de trazer um ar um pouco técnico diante de um contexto absolutamente político e absolutamente relevante para o nosso cenário estadual. Como é que tu vê, já aproveitando que o José respondeu essa questão sobre o Tribunal de Contas, doutor Fabiano, como é que o senhor vê isso relativo ao Tribunal de Contas do Estado? O que é possível fazer para que a atuação do Tribunal de Contas se dê com um grau de credibilidade maior por parte da população após esse episódio que acho que em uníssono todos consideram lamentável? Nós não podemos, de forma alguma, generalizar a postura e as atuações do Tribunal de Contas como sendo todas irregulares e indevidas a partir de um fato concreto. Nós temos um Tribunal de Contas que tem um trabalho absolutamente valoroso, absolutamente competente, realizado muitas das vezes por servidores públicos detentores de cargos de fiscal, de auditores de serviço público externo, mas a situação que foi trazida à baila e que gerou a própria criação da frente parlamentar, ela é efetivamente o escárnio para com o povo gaúcho. Não é? Na medida em que, além, como o deputado bem ressaltou, além de ser algo que, sob o ponto de vista da ética e da moral, é absolutamente reprovável, eu lhes confesso que não analisei profundamente a questão da legalidade, mas me parece, num primeiro momento, que esta junção, esta complementação de normas da LOMAN com normas do funcionalismo geral, do quadro geral, e justamente para poder utilizar a garantia e que eu separei e aloquei como sendo um privilégio, que é a licença-prêmio, porque isso evidentemente não existe na iniciativa privada, e prêmio, e é bom que se diga o nome jurídico da licença, é licença-prêmio por assiduidade, onde a cada 5 anos trabalhados, sem determinados afastamentos previstos em lei, excluindo aqueles previstos em lei, o servidor público civil do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos lá da Lei 10.098, adquire o direito de 3 meses de licença-prêmio. É um instituto jurídico que, efetivamente, se falar em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outro país do mundo, é um instituto jurídico que absolutamente inexiste. E por que inexiste? Inexiste porque é de absoluta e duvidosa, e aí eu não falo só dos conselheiros do Tribunal de Contas que acabaram fazendo essa miscelânea de interpretação de normas para se conceder, mas falo a nível, e aí já ingressando na questão do servidor público do Estado do Rio Grande do Sul. A licença-prêmio assiduidade é algo que já foi extinta em vários estados da federação e no nosso ainda permanece na íntegra, e eu não sei até quando. Só fazer um pequeno comentário. Foi alterada agora a licença-prêmio para licença-capacitação. O artigo 33, parágrafo 4º, foi alterado para isso. Mas a licença-capacitação ainda prevê a possibilidade de pagamento em pecúnia, como era feito a licença-prêmio. Pecúnia é em dinheiro, em cash. Então, depois de 5 anos, trabalhando assiduamente, o servidor recebe 3 meses que ele pode vender para ganhar em dinheiro, ganhar em salário. É isso. E o principal, trabalhar assiduamente não é mais nada do que obrigação de qualquer um de nós, seja como deputado, seja como advogado profissional liberal, seja como jornalista, né? Não é nada mais do que a obrigação de qualquer pessoa que tem um trabalho e que se responsabiliza por determinada tarefa, comparecer ao trabalho e não faltar, a não ser por questões muito específicas e pontuais. E aí, só para tentar deixar bem claro esse assunto, o que o Tribunal de Contas fez? Então, eles pegaram e calcularam todo o tempo deles de mandato como deputado, como vereador, como um monte de coisa, para trás, e pegaram de 5 em 5 anos, a cada 5 anos eles ganharam 3 meses de salários extras que eles poderiam tirar, e aliado a isso, 60 dias de férias por ano, que normalmente não eram gozadas, não eram tiradas, porque o Tribunal de Contas também tem um recesso.
Então, o que acontece? O conselheiro ficava trabalhando de forma normal, durante o recesso ele tirava umas pequenas férias, não tirava as férias normais e acumulava tudo aquilo. Aí acumula, sei lá, né? Acumula 50, 60, 70 salários para o cara receber e são salários altíssimos de... Não sei se está 30 mil reais. 35 mil 35.800. reais, que é o teto do estado do Rio Grande do Sul. 35 mil reais numa bolada só. É isso que aconteceu. Eu gostaria de saber quantas pessoas na iniciativa privada recebem 35 mil reais por mês. Tem que ser uma pessoa Só hiperqualificada. altos executivos de banco, de multinacional. Porque quando se fala de iniciativa privada, né, as pessoas acham que o sujeito ganha isso com uma facilidade. Uma empresa que tem distribuição de lucros na hora de 35 mil reais por mês. Mas dá para contar as empresas que realmente pagam para executivos 35 mil reais. Então, é uma Babilônia que não existe. E não existe nem dentro do funcionalismo, na sua maior parte. Né? Aí eu vou discordar de ti. Não, mas eu vou falar de professores, por exemplo. Professores ganham isso? Eu estou falando do servidor público comum, aquele que é conhecido de todos. O policial e o professor, que são os mais, comuns, os servidores da saúde. As pessoas não vão ganhar 35 mil reais jamais, nunca, never. Então, tu cria essa distorção. E eles são muito mais úteis para a sociedade do que esse pessoal aí que está escondido dentro do palácio e, na sua maioria, são integrantes de partidos que foram indicados e, muitas vezes, até rejeitados nas urnas. Né? Porque o sujeito é derrotado na urna e é indicado para ser integrante de um tribunal de contas onde ele vai poder, daí, exercer ali a sua atividade. E eu não tenho nada contra a pessoa ser político, né? Mas a instrumentalização de um órgão que deveria ser de um pressuposto técnico, num ambiente escancaradamente político, quase que como uma espécie de asilo de políticos rejeitados, isso escancara que houve uma perversão do Instituto do Tribunal de Contas, não só do Estado do Rio Grande do Sul, mas no todo, no geral. E isso tem que ser alterado. E a ideia da frente parlamentar, para deixar claro isso também, não é somente combater essa ilegalidade, Começou essa imoralidade. Isso foi na verdade, foi a gota d'água, né? Que nós já falávamos sobre isso ao longo do ano passado, e isso aí nos mobilizou de uma forma que, não, pera lá, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí nós elegemos o deputado Melo como presidente da frente parlamentar e tem outros deputados presentes, a deputada Anny Ortiz, o deputado Fábio Osterman, o deputado Turra, a deputada Zilá, deputado Elton Weber, enfim, diversos deputados que estão ali diariamente debatendo esse tema. Muito bem. Antes de nós prosseguirmos aqui na análise dessa questão, eu quero esclarecer para o nosso público que eu convidei a deputada Anny Ortiz para estar aqui hoje. Ela disse que estava com uma impossibilidade em virtude de agenda, porque ela não estava muito bem nos últimos dias, ela se recuperou recentemente e a agenda dela estava uma confusão. Ela tentou vir no programa e não conseguiu. Eu tentei também contatar o Partido dos Trabalhadores e eu falei com a assessora da bancada do Partido dos Trabalhadores. A bancada não tinha ninguém disponível para vir ao programa. Depois acabou sendo indicada para vir ao programa a Jussara Dutra Vieira, que foi, inclusive, secretária de Justiça do governo Tarso Genro e foi presidente do CEPERGS. Ela também teve uma impossibilidade, ela tinha, a princípio, confirmado, mas, de última hora, acabou cancelando a vinda aqui ao nosso programa. Esperávamos tê-la para fazer o debate junto ao Giuseppe e também ao doutor Fabiano. Giuseppe, uma das questões polêmicas, e daí era, inclusive, alvo de uma conversa em off minha com o Fabiano, antes de entrarmos no ar, é sobre como é que se deu a formação da frente e por que os partidos de esquerda ficaram fora dela. Sim, bom, Aliás, era uma oportunidade para o PT vir aqui debater sobre a frente. Bom, infelizmente não estão presentes, mas eu estava lá, eu sei o que aconteceu e é bem claro para mim o que aconteceu. Nós começamos a falar do tema da frente parlamentar, da criação da frente parlamentar, e isso estava em voga na Assembleia e nós anunciamos que íamos fazer a instalação e a criação da frente parlamentar e em nenhum momento esses partidos nos buscaram para assinar a frente. E nós também começamos a nos manifestar de acordo com o que nós considerávamos privilégios. Exemplo, nós consideramos licença-prêmio um privilégio. Alguns integrantes da oposição, do PT e do PSOL, dizem que licença-prêmio, na verdade, é um direito do servidor e deve ser garantido. Tanto que votaram contra a conversão da licença-prêmio em licença-capacitação. Outro ponto que nós consideramos um privilégio, ou pelo menos algo que faz com que se manifestem esses privilégios, principalmente nos
poderes e órgãos que não no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Tribunal de Contas, no Ministério Público, no Judiciário, é a questão do duodécimo, que em 2015 se tentou alterar o repasse dos duodécimos pelo governo Sartori e não conseguiu justamente por conta do voto dos partidos de esquerda, em especial o Partido dos Trabalhadores. O que é isso para o telespectador entender de forma clara e me desculpa, doutor, se eu utilizar termos um pouco fora do que se espera numa explicação sobre isso. Todo ano o governo faz um orçamento de quanto que ele vai arrecadar e a partir disso se faz a previsão de qual vai ser a separação de a cada 12 meses e por isso duodécimo para os demais poderes e órgãos. Simples. Só que o grande problema é que o governo às vezes arrecada menos do que ele prevê e os repasses não poderiam ser feitos com os valores cheios, os valores completos. Só que, como não foi aprovada a PEC do duodécimo, o Poder Executivo é obrigado a repassar os valores completos para os outros órgãos e poderes. E isso faz com que eles vivam um mundo da fantasia, onde eles criam o próprio orçamento, mandam para o Poder Executivo, o orçamento tem que ser executado. Então, o Ministério Público ele cria o próprio orçamento, o Tribunal de Contas vai lá e manda, e vira aquela coisa de que eles podem viver na bonança e o Poder Executivo vive na penúria. Isso. É por isso que hoje os parcelamentos se dão nos servidores do Executivo e não nos do Legislativo e do Judiciário. Exatamente. Ou seja, é só um setor do funcionalismo que paga a conta da falência do Estado. Essa é a explicação sem ser extremamente técnico e talvez eu tenha mencionado alguma coisa não perfeitamente, mas basicamente é isso. O que se previa fazer? Previa fazer com que o valor repassado para esses órgãos e poderes fosse, na verdade, o valor arrecadado efetivamente, não o valor que fosse previsto. E isso faria com que esses outros poderes, vejam bem que hoje em dia a gente já trata como outros poderes, nós falamos que o Ministério Público é outro poder, que na verdade não é, né? Mas a gente acaba falando isso, entrassem no mundo real e começassem a receber os valores corretos. O que aconteceu? A Frente Parlamentar considera que o duodécimo é algo que tem que ser debatido de novo. Só que esses partidos são partidos que votaram contra a PEC do duodécimo, votaram contra essa mudança. Outro ponto, o orçamento do Poder Judiciário esse ano passado foi congelado. Nós votamos um congelamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias para não enviar um orçamento a maior para o Poder Judiciário. Eles queriam um aumento vegetativo da folha de pagamento. Eles queriam 4% a mais de reajuste. Um Estado quebrado, que não tem dinheiro para pagar nada, vai ter que ficar dando reajuste para um poder que já ganha o dinheiro que sobra. E nós votamos para manter isso. Quem que votou contra? PT, PSOL, partidos da oposição. Aí, o meu questionamento é, será mesmo que eles são contra privilégios? Será mesmo que, na realidade, eles não ficaram acanhados e com um problema na mão de que estava saindo na imprensa que existia um grupo de deputados contra privilégios e um outro grupo não estava presente e, a partir daí, eles começaram a se manifestar? É isso que eu acho que efetivamente aconteceu. E, sendo bem sincero, Macalossi, não tem problema nenhum se eles quiserem fazer parte da Frente Parlamentar. Não tem problema nenhum. Quer fazer parte, faça parte. Mas na hora que nós formos propor ações efetivas, eu quero ver se vão entrar junto com a gente. Se vão ser contra a licença-prêmio, se vão aprovar o novo congelamento dos repasses para os outros poderes, se vão querer debater de novo o PEC do duodécimo. Eu acredito que, na verdade, não, que é só uma grande cortina de fumaça, uma grande tentativa de se inserir num debate que, na realidade, eles são os maiores defensores dos privilégios. Professor ganha salário parcelado e brigadiano está recebendo salário parcelado justamente porque não tem dinheiro para pagar. E não tem dinheiro para pagar porque esses partidos são aqueles que defendem a alta elite do funcionalismo, defendem os grupos de interesse e não defendem aqueles pequenos que eles dizem defender. Eles são aqueles que perpetuam os privilégios e eu acho completamente incoerente eles estarem presentes na frente parlamentar, mas eu não vou me opor caso eles queiram assinar e entrar para depois fingir que eles estão combatendo o privilégio, que na realidade não estão. E é por isso que eu ressalto o meu lamento de que pelo menos alguém do PT não esteja aqui presente, já que é o maior partido de oposição, né, para tratar desse assunto junto contigo aqui, inclusive expor o seu lado nessa questão. Mas fica aberto espaço, né, está sempre aberto espaço para que participem. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do duodécimo. Porque a irrealidade financeira me parece presente. Uma explicação um pouco mais técnica aí. Vamos lá. A questão do duodécimo é algo que eu sempre falo. Se chegasse hoje e se aterrissasse uma espaçonave no Brasil e visse a nossa estrutura, que se constitui, segundo os artigos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, numa república federativa, um Estado democrático de direito, e tu contasse para esse extraterrestre que os poderes são divididos apenas para fins administrativos, mas que o dinheiro sai de um lugar só e que o gasto público é todo o mesmo em prol do interesse público, e tu dissesse para este alienígena de que
um poder tem tudo, o outro tem mais ou menos, e o outro não tem absolutamente nada, que no caso é o executivo. Esse extraterrestre com certeza entraria na sua nave e iria embora, porque não tem como se compreender o fato de que estamos tratando de uma arrecadação única, estamos tratando de poderes que devem ser, segundo a própria Constituição, independentes, mais harmônicos, mas a harmonia se dá no campo institucional, a harmonia se dá no campo das relações interpessoais, a harmonia se dá no campo das relações institucionais apenas. No que diz respeito à discussão de valores, judiciário e deputado legislativo acabam vivendo uma bolha completamente alienada da nossa realidade. Meu salário tá em dia. Onde estamos aí com 4 anos de parcelamentos. 50 e poucos anos. 5 anos de parcelamento. 50 meses, 50 e poucos já. 50 e poucos já. Já é quase 4 anos, 5 anos o 13º também sem ser pago através de empréstimos bancários que o funcionalismo faz. Enquanto Detalhe, que né? O funcionalismo executivo contrata esses empréstimos, tem que pagar os paga juros o juro. E isso não é bonificado pelo Estado. o único que é a Obriga a fazer bonificação é o isso. 13º, né? Só. O salário do dia a dia, aquele que... Ano passado foi. Foi? Ano passado foi. Foi o quê? Foi dado um aumento do 13º referente aos juros que seriam pagos no banco para poder isso. é o mínimo. Então, mas foi só em relação ao 13º. Não, só em relação- Se o só em cara relação quiser ao contratar 13º. em relação ao salário, Como o é salário feito? dele de janeiro que está atrasado, ele não vai ganhar nada. Só em relação ao 13º. Só que assim, as pessoas não vivem não vivem o 13º, elas vivem 12 meses. O 13º não existe, né? Ele é uma ficção. Mas, mas ela vive em relação ao salário que é pago todo mês. E daí isso aí não vai... É uma quantidade de distorções, de absurdos. Nós temos exatamente essa situação. O senhor me perguntava uma resposta um pouco mais técnica, mas, do ponto de vista técnico, estamos vivendo num país onde os poderes são independentes e a Constituição estabelece o repasse do 12º, na integralidade com data pré-definida. No campo prático, é isso que nós vemos. Não há possibilidade, não há execução financeira, não há receita adequada para que seja pago todo os salários e todos os demais encargos e compromissos de um poder, enquanto que os outros, valendo-se de prerrogativas absolutamente legais e constitucionais, até que se alterem essas regras, e assim vai continuar ocorrendo, infelizmente, até que a PEC acabe realmente saindo do papel, que não acredito eu que saia no prazo estabelecido e para resolver o problema atual. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Com o fato de agora nós temos um orçamento real, quer dizer, um orçamento que prevê um déficit, né? Porque antigamente o orçamento era criado com base em previsões e inclusive com receitas extraordinárias que não se cumpriam. O orçamento era criado no azul, mas sempre ficava no vermelho. Esse orçamento que foi aprovado pela Assembleia, que foi alvo dessa polêmica no Judiciário, ele é um orçamento que prevê um déficit e, portanto, ele é um orçamento que tenderia a ser real, no caso. Isso por si, a criação de um orçamento real, já não anularia a necessidade de você ter uma PEC do 12º? Não. Não anula? Não, porque o orçamento do outro poder, ele se mantém o mesmo do ano anterior. Ele é vinculado ao ano anterior. Exato. Então, tu dizer que vai ter déficit, tu só está reconhecendo um problema que vai acontecer, mas isso não reduz o que vai ser repassado para os outros poderes. Tanto que eles estão querendo aumento e vão conseguir o aumento. Entende? A previsão de 2020 é 5 bilhões de déficit. Essa é a previsão. E mesmo assim, os outros poderes recebem os seus repasses do 10º bem certinho. E ainda temos a lei de responsabilidade fiscal que proíbe que o orçamento do ano seguinte seja inferior ao do ano anterior. Então tem mais esse imbróglio que, na verdade, trata de uma antinomia jurídica, onde a Constituição estabelece. A lei de responsabilidade fiscal proíbe que os orçamentos tenham decréscimos. Há um dispositivo legal... Que é uma irrealidade. Completa irrealidade. Chama o extraterrestre de novo e vai entender uma situação dessas. Não, mas aí tu chamar o extraterrestre de novo depois dessa, ele declara guerra ao planeta Terra. Vão querer nos colonizar aqui. Não sei se vão fazer bom negócio. Mas, viu, isso é uma completa irrealidade porque a economia, às vezes, decresce. Ela não cresce só. Ela pode decrescer. E o PIB brasileiro, por exemplo, encolheu. Necessariamente as receitas encolheram. Normalmente, com isso, os orçamentos se reduzem. Quer dizer, é uma irrealidade proposta por uma lei
que tem no seu nome responsabilidade. Quer dizer, é um dispositivo irresponsável no meio de uma lei de responsabilidade. Exatamente isso. Existem alguns efeitos colaterais da lei que isso. tendem a um gigantismo do governo e tendem a gerar um incentivo para que os governos cresçam cada vez mais. Né? Qualquer conversa com alguém da Receita, a resposta, a primeira que eles podem dizer... Qual que é a primeira frase que um auditor da Receita diz? Eu não posso abrir mão de receita. Eu não posso abrir mão de receita. É sempre isso que eles falam, não posso abrir mão de receita. E por que eles não podem abrir mão de receita? A lei de responsabilidade fiscal não permite que eles fiquem abrindo mão de receita de qualquer jeito. E é por isso que a redução de imposto, muitas vezes, é visto, inclusive pelos tribunais de contas, como abrir mão de receita e, portanto, crime de responsabilidade. Tem todo apontamento. Tem toda uma liturgia para ocorrer a redução de impostos. Né? A redução, a remissão, né? E tem que ter estudos de impacto orçamentário e tudo mais. Mas isso na verdade, falando na questão e trazendo o debate mais para a questão dos privilégios e das prerrogativas dos servidores e dos agentes políticos como um todo, e o senhor tocou na questão dos fazendários. Pouca gente lembra que, na verdade, a própria Constituição da República estabelece que todos são iguais no que diz respeito aos servidores públicos, sendo que, no entanto, os servidores fazendários terão, e esta é a palavra que está na Constituição Federal, precedência sobre os demais. Então, quando se abre os dados lá da Secretaria da Fazenda e todo mundo fala muito no Judiciário, no Ministério Público, porque talvez sejam mais visíveis e mais palpáveis na nossa vida e tenham reflexos mais diretos no nosso dia a dia. E os fazendários? Alguém sabe quanto ganha um agente do Tesouro do Estado ou algum auditor que hoje é fiscal do Tesouro do Estado? E eles não estão cometendo nenhuma ilegalidade. E não estão cometendo nenhuma ilegalidade porque, na verdade, a Constituição estabelece que eles têm precedência sobre os demais servidores. Errada está a Constituição. Aí vai para o campo político de alteração de algumas regras. Exato. E a Assembleia, esse ano, Macalossi, eu acredito que essa legislatura ela tem a possibilidade de fazer isso porque ela tem respaldo, porque essa legislatura acabou com o auxílio mudança, que todo deputado tinha direito a receber um salário extra quando tomava posse e um salário extra quando acabava o seu mandato, não necessariamente se mudando ou não, a pessoa podia morar em Porto Alegre e ganhava esse salário extra. A atual legislatura não aumentou o próprio salário, nem a legislatura anterior aumentou o próprio salário. Nós estamos... auxílio mudança é boa. Né? Era sacanagem, né? Tu imagina, tu se elegeu, se reelegeu, continua morando no mesmo lugar e tu ganha o teu salário do final do primeiro mandato e o teu salário do início do segundo mandato. Maravilha. Isso acontecia. Então a gente tem um ambiente... Porque assim, isso é um ponto importante que tu mencionaste, porque as pessoas cobram, obviamente, mas o deputado dos parlamentares dos direitos dos o que é mais cobrado, o deputado é o que é mais cobrado. Vocês estão aí, não sei o quê, mas vocês também têm um monte E ainda tem algumas coisas que podem ser melhoradas e existem deputados ali que estão dando exemplo. Tem deputado que não tira diária, eu sou um deles, eu tenho que fazer uma merchan também, não tirei diária nenhuma ao longo do primeiro ano, 0 diária. Nomeio um número menor de assessores. Tem muita gente ali que nomeia um número menor de assessores porque simplesmente não precisa, porque simplesmente não tem necessidade, não quer gastar dinheiro. Tem muita gente ali que economiza nas viagens, economiza nas diárias. Então tem deputados muito qualificados ali que estão querendo reduzir os seus gastos. E digo mais, a Assembleia do Rio Grande do Sul é a Assembleia, não vou dizer uma das mais baratas do Brasil. Tem Assembleia aí que deputado pode ter 40 assessores. A gente pode ter 9. Então, 9 cada um? 9. 9. Quantos tu tem? Eu tenho 6. 6. Posso ter 9 desdobráveis em até 17. Né? O que é desdobráveis? Eu posso ter um cara que ganha, digamos, 7 mil reais e eu posso dividir ele em 2. Um que ganha 4 e outro ganha 3, alguma coisinha. E aí tem gente que... Tem um orçamento para os teus assessores. Eu tenho 80 mil por mês para gastar em salários e eu gasto 40, que eu me comprometi a gastar no máximo metade. Só que o problema é que isso... Aí alguém vai falar mas é muito. Não, mas é necessário, você precisa ter alguns assessores, você também não pode anular a existência de... O problema é que algumas vezes o cara olha ali, mas tu pode ter 17 e tem só 6, então tem um terço. Não, pera lá, não é bem assim, né? Tu pode ter 9 desdobráveis em 17, tem mais os cargos da bancada, tem um monte de coisa. Isso não quer dizer que os 6 que tu tens lá no teu gabinete ganham pelos potenciais 17. O salário total deles é metade do que eu poderia gastar. Mas, assim, isso é um dos casos. Tem outros que fazem a mesma coisa. Tem outros lugares que estão fazendo a mesma coisa. A gente tem que fazer isso. Agora, será que nos outros poderes tem essa cobrança? Porque a gente é cobrado e de 4 em 4 anos tem eleição e o pessoal está em cima. A imprensa está em cima. Agora, eu estou muito feliz que a imprensa está começando a olhar para outros lados também. Está vendo o Tribunal de Contas, está vendo o Ministério Público, está vendo o Judiciário, que não é só o Legislativo que gasta. A Assembleia é 1% do orçamento do Estado.
A Assembleia é 600 milhões por ano. Outros poderes aí gastam 3, 4, 5% do orçamento do Estado, entende? Então a Assembleia não é uma coisa tão cara assim, mas mesmo assim ela está reduzindo gastos. Ano passado devolveu 150 milhões de reais para o Executivo. Então essa legislatura pode fazer sim mudanças e deve fazer porque tenha o respaldo para fazer isso. Doutor Fabiano, o que tu achas que poderia surgir assim como elemento de mudança na legislação estadual a ser combatido para que se equalize um pouco mais aí as condições relativas ao funcionalismo? Mencionasse os fazendários. Me surpreende que estes grupos dentro da estrutura do funcionalismo nunca são tocados. Salvo engano, eu acho que os fazendários não foram afetados pela reforma administrativa. Foram nas alíquotas previdenciárias. Mas uma coisa pequena, né? Muito pouco, é. Muito pouco. No campo... Desculpa interromper, é que o problema da remuneração do fazendário é que ela não é uma remuneração comum, tipo a minha remuneração, por exemplo, é um subsídio. É um valor cheio, aquilo ali acabou. A remuneração de um delegado é um subsídio, aquilo ali acabou. O fazendário não, ele tem a remuneração dele e a grande parte, ou metade, ou um pouquinho mais da metade, é um prêmio de produtividade pela arrecadação. E esse prêmio de produtividade pela arrecadação, eu não sei exatamente como que é feito. Se eu não me engano, tem até a incidência de alíquota previdenciária. Será ali. que alguém ganhou algum prêmio por propor aquela ideia de jirico de impedir o parcelamento do IPVA? Enfim, vai. Fala lá. Na verdade... É só uma pergunta. O que eu havia proposto, e eu acho importante que, em termos de resolução de problemas ou eventuais resoluções de problemas, eu selecionei rapidamente algumas questões que eu e o senso comum, e acredito que os meus colegas de mesa, entendam que são privilégios dos servidores públicos. E fiz uma coluna também no que diz respeito às prerrogativas que são necessárias e que são vitais e que são inerentes ao cargo público, mas existem efetivamente alguns privilégios, na minha opinião, e eu externo para os colegas e para aqueles que nos assistem, algumas questões que, salvo engano, não possuem um respaldo ético, moral, para que em pleno século XXI ainda se tenha num Estado que está absolutamente falido. E cito alguns deles. Hoje os servidores estão excluídos do teto de remuneração, porque várias parcelas são pagas a título de indenização, e essas parcelas indenizatórias não fazem parte do teto. Então, basta acessar o portal da transparência, como foi feito agora com os conselheiros do Tribunal de Contas, que se percebe que vários servidores recebem mais do que o teto. Reiterados meses e várias vezes. E os dados estão abertos. O teto é 35 mil, tu pode ganhar 35 mil de salário, mas tu ganha verbas indenizatórias de mais 10, 15, 20 que completa. Aí o cara chega a 70 num piscar de olhos. E não é um nem dois. E a verba indenizatória no incídio de imposto de renda. Né? No incídio de imposto de renda, no incídio de contribuição previdenciária. Maravilha. Não é? Então, isso é um privilégio, e respondendo à questão, o que mudar, aí é um início. O servidor público tem a vinculação salarial ao teto constitucional. Ou seja, muitas vezes que há aumento do Supremo, aumenta para os deputados, aumenta para algumas categorias. É o efeito cascata. Isso também é um privilégio. Licenças. Talvez aí esteja um nogórdio de que, no meu entendimento, é uma grande despejo de privilégios. Por quê? Porque nós temos as licenças para mandato eletivo, capacitação, prêmio à assiduidade, para acompanhar o cônjuge. Quê? Licença não é remunerada, é bom que se diga, não é licença remunerada, mas licença para acompanhar o cônjuge. Tá, mas o que é acompanhar o cônjuge? É quando como diria o Sérgio Moro, cônjuge. O teu esposo ou a sua esposa passa num concurso público e vai trabalhar em outra unidade da federação, em outro município diferente do teu local de lotação. Tu pode simplesmente avisar o teu departamento administrativo que tu queres uma licença, que ela é estabelecida até no máximo de 2 anos, e vai acompanhar o teu marido, e o teu cargo fica ali na tua espera, para quando tu resolver não mais acompanhar o teu cônjuge, ou quando terminar os 2 anos, tu poderes voltar. E esse meio tempo, como fica o teu trabalho? Ser com todos os direitos. Não conta tempo de serviço, não conta, mas o principal hoje, num país de milhões de desempregados, aquele cargo fica ali disponível, e a demanda
necessariamente continua existindo e o poder público tem que suprir essa necessidade com outro servidor, talvez não tão qualificado com aquele que simplesmente saiu. Mas o que mais me apavora não é até a licença para acompanhar a cônjuge, é a licença para tratar de assuntos particulares, que também não é remunerada, é bom que se diga, mas é o direito que o servidor público tem de simplesmente, não estou feliz no meu cargo público, vou tentar a vida na iniciativa privada. Sou advogado, sou médico, sou engenheiro, sou farmacêutico, vou tentar a vida na iniciativa privada. Peço licença para tratar de assuntos particulares, o poder público me concede até 2 anos. Se não der certo lá fora, veja a conotação psicológica da questão, porque o cidadão merece um servidor qualificado, merece um servidor com vontade de trabalhar e motivado, com vontade de servi-lo. O cidadão tem esse direito. Mas nós temos, em contrapartida, um servidor que, se ele não se sente motivado, ele vai tentar a vida fora do serviço público. E aí, se tudo der errado na vida particular, na iniciativa privada, o que ele vai ter de bônus? Não dei certo na iniciativa privada, vou voltar para o meu canto, volto para o meu serviço público, a minha vaga vai estar lá por até 2 anos me esperando. Isso é uma... Ou seja, o serviço público vira um prêmio de consolação para o eventual fracasso. Se eu fracassei na iniciativa privada, eu volto para cá porque eu tenho meu porto seguro com o meu salário. Isso é um outro instituto que eu e é um desprestígio procurei, para os servidores que trabalham permanecem, motivados é um desprestígio para o cidadão, que às vezes em pequenas cidades, porque esses privilégios se estendem não apenas nos servidores estaduais, se estendem em vários estatutos e regimes jurídicos únicos dos nossos municípios, tanto do Estado do Rio Grande do Sul como do Brasil. Então, veja bem, às vezes em pequenos municípios onde cada um se conhece, onde as pessoas têm uma pessoalidade muito maior, sabem quem é quem. Eu estou sendo atendido pelo agente administrativo que eu sei que ele tentou a vida particular, abriu um negócio, não deu certo, quebrou, agora ele volta a me atender. Eu, como cidadão, será que na iniciativa privada eu escolheria um profissional assim, que está ali apenas porque não conseguiu outra coisa? E é o cara que vai estar cuidando da minha saúde, é o cara que vai estar cuidando da minha segurança, é o cara que vai estar cuidando da manutenção da minha rua, é o cara que vai estar cuidando do abastecimento de água e luz da minha casa, é o cara que vai estar cuidando dos meus dentes. No caso, defende que a pessoa que trabalha no funcionalismo, que decida sair dali, saia, como é na iniciativa privada. O grande problema disso é que isso faz com que o servidor sério, o cara que trabalha, que está dedicado para trás, ele também fica um pouco desmotivado de poder trabalhar, porque ele sabe que a consequência é quase zero. Eu conheço muito servidor público sério, o cara que trabalha, mas a imensa maioria deles tem reclamações de pessoas que não trabalham tanto quanto ele, não fazem tanto quanto ele e não são punidas da forma que deveriam ser, seja da forma que for, e parece que se incentiva que todos não se tenham um benefício para aqueles que produzem mais, para aqueles que são melhores. Isso gera um pouco de desconforto para o servidor, aquele que trabalha mais, e um incentivo para que ele desacelere, que ele baixe o nível, que ele baixe a qualidade do serviço dele, porque ele sabe que a consequência não vai ser nenhuma se ele tiver um serviço bom ou ruim. Isso desmotiva muito o servidor público sério, a pessoa que está dedicada a fazer um bom trabalho. Mensagens aqui do nosso programa e depois vamos para o intervalo. O Cláudio T. Melo, acho que é Cláudio Tomelo ou Cláudio T. e Melo. Desculpe, Cláudio. Ele mandou uma mensagem e ele acho que se refere a você, José Preto de Ciência, e votou contra o nível médio da BM. Nível médio da BM. Ele é um dos projetos do pacote de reformas, que reestruturava a carreira da Brigada Militar, que tinha que ser feito porque quando se altera toda a forma remuneratória, tinha que se refazer a carreira tanto do magistério quanto da Brigada Militar. E ele reclama que o governo do Estado detona o nível médio da Brigada Militar e paga esse absurdo ao Tribunal de Contas do Estado. O nível médio da Brigada Militar que ele está dizendo são os praças, são aqueles que não são oficiais, são aqueles que estão efetivamente na rua e estão ali brigando pela nossa segurança. Tem um questionamento bem forte deles, mas eu discordo dele. Eu acho que isso não vai fazer mal para a Brigada Militar, isso vai beneficiar, inclusive, a segurança pública, vai melhorar o serviço para os cidadãos. Eu respeitosamente discordo do Cláudio, né? Isso. Cláudio. Ricardo Agra, esse Partido Novo conseguiu votar contra até o próprio governo do Zema em Minas. O Zema ele propôs algo que tem bastante controvérsia, que era um aumento exacerbado 42% para os funcionários dos salários. E eu discordo da posição do Zema, ele deve ter os motivos dele, mas eu não consegui falar com ele pessoalmente ainda, vou falar com ele daqui a 2 semanas, a gente vai para Belo Horizonte conversar com ele.
E sim, os deputados lá votaram contra porque eles não concordaram. Paciência, às vezes não se tem unanimidade em tudo, né? E tu vê que criticam o Novo porque isso acontece, mas qualquer outro partido, quando isso acontece, é silêncio absoluto. Né? O Novo tem que ser 100% perfeito. Os outros podem ter um monte de problema. Bem, Novo. vai lá, você falar, comentar? Não. O Leonardo Granzotto, grande Leonardo Granzotto, nosso querido amigo aqui do programa, mandou um abraço para ti. Grande fera, um abraço pro Granzotto. E o Granzotto, se eu não me engano... Está em Santa Catarina. Está em Santa Catarina, né? Ele agora... Ele aceitou o convite para ser CEO da MAB, para ser líder estadual da MAB em Santa Catarina. Então, parabéns aí para o Granzotto. E é uma grande figura, aí, um grande conhecedor de comércio internacional, exportador, é um cara que sabe tudo da área. Meu abraço. Espero que numa oportunidade que esteja aqui por Porto Alegre, ele venha novamente ao nosso programa. Vale a pena mandar comentários, ganha um merchan grátis do Macalossi de vez em quando. Um merchan grátis do Macalossi. O Thiago Moisés, nosso querido amigo aqui do programa, ele disse assim: eu vou deixar a minha opinião, o Estado está falido sim, não cabe no orçamento a remuneração dos serviços, mas sem mexer em direito adquirido. Efeitos ex nunc, para os próximos concursos e não para quem está na ativa. Não, mas aí calma lá. Direito adquirido é o que tu já tem. Expectativa de direito é o que tu acha que tu vai ter depois de cumprir alguns anos de serviço. Uma coisa é dizer direito adquirido, outra coisa é falar isso que ele falou. O doutor Fabiano aqui vai saber explicar com muita tranquilidade isso. Não mexer para aqueles que estão já no serviço público, então os efeitos vão acontecer daqui a 20, 30, 40 anos da economia. O Estado vai ficar cada vez pior. Então não é direito adquirido, não. A expectativa de direito não é direito adquirido. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, Fabiano, tu explica na volta do intervalo. Tudo bem. Voltamos depois do intervalo aqui no Cruzando as Conversas, lembrando que a bancada do PT foi convidada para vir ao programa debater essa questão, mas infelizmente não se fez presente. O convite está aberto de público, sempre o espaço está disponível para análise. Então, fiquem ligados que nós já voltamos. Caras são... De volta nesse segundo bloco do Cruzando as Conversas. Hoje estamos falando sobre funcionalismo público. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. No programa de hoje nós temos o advogado, consultor, especialista na área pública, Fabiano Barreto da Silva, e também temos o meu querido amigo José Riesgo, que é deputado estadual pelo Partido Novo e um dos proponentes da Frente Parlamentar contra os Privilégios, que se reuniu hoje pela terceira vez, então fazendo a versão ao primeiro bloco do programa. Agradecer a todos aí que estão mandando mensagens e suas considerações. O nosso programa, sempre lembrando, conta com a sua participação, então não deixe de mandar sua mensagem, curtir e compartilhar. Muito bem. Doutor Fabiano, voltamos aqui para o segundo bloco com aquela questão que tinha ficado pendente do primeiro. Na verdade, expectativa de direito e direito adquirido. O nosso telespectador utilizou uma expressão de direito romano, latim ex tunc, efeitos ex tunc, dizendo ele que não poderia qualquer alteração pegar aqueles que já estão hoje. Isso é uma necessária correção e adequação, porque efetivamente direito já ingressado no patrimônio jurídico funcional dos servidores, já complementado, já efetivado, esse sim se torna inalterável por qualquer legislação a posteriori. No entanto, conforme vasta jurisprudência do STF, que é acompanhada unisonamente pelo nosso Tribunal de Justiça, direito adquirido é aquele que já se estabeleceu na plenitude no dia da alteração legislativa. Se no dia que, por exemplo, a alteração legislativa extinguiu a licença-prêmio por assiduidade, se naquele dia eu já tinha preenchido todos os requisitos para por exemplo, gozar 3 meses de licença depois de um quinquídio trabalhado sem as faltas que são descontadas para a assiduidade, se naquele dia
a partir dali extinguiu-se esse direito. Todas as pessoas que já tinham adquirido o direito em abstrato de gozar aquela licença, até ali vão poder gozar. A partir de então, não mais, porque o Supremo e o nosso tribunal decidiram que não há direito adquirido em relação a estatuto e regime jurídico único. As administrações públicas podem e devem, inclusive, alterar esses privilégios, que vários deles já falamos, preservando o direito adquirido, que não é aquele que muitos servidores e muitos colegas meus advogados militam a tese de que vale o estatuto de quando o servidor ingressou, é aquele que vai acompanhá-lo e todos aqueles direitos, e aquelas prerrogativas e aqueles privilégios também até o final da carreira. Não é isso. Não é isso. Já existem várias decisões judiciais que estabelecem já de forma remansosa e pacífica de que não há direito adquirido a regime jurídico único. Regime jurídico único vale até o dia em que ele existir. E, ainda se eu não tiver, e usando o exemplo da licença-civilidade, se no dia que alterou a lei eu tinha 4 anos, 11 meses e 20 dias, eu não tenho direito àquela licença-prêmio, porque o meu direito não se perfectibilizou até a extinção da lei. Então, isso é muito tranquilo. Se a alteração tiver expresso que... Expresso disposição em contrário. Né? E nós conversávamos... Nós conversávamos... Sim, manteve o Quem estava no quinquênio de... Que já iniciado o quinquênio. Gozou licença-prêmio ontem, aconteceu a alteração legislativa novo hoje, período ele aquisitivo. já estava no novo período aquisitivo, ele vai receber por causa da alteração, porque estava escrito lá, claramente. E por causa da vontade do legislador, que não precisaria necessariamente estar, isso. se não estivesse, ninguém teria. Mensagem do Vinícius Evaldi. Quanto mais eu aprendo sobre a situação do Estado, mais vontade eu tenho de sair daqui. Isso me entristece muito. Isso é verdade. E como é que se lida com uma situação com essa? Com as pessoas querendo se evadir. A gente está preocupado com as pessoas indo embora para Santa Catarina, que é aqui do lado, mas também tem gente indo embora para o Paraguai, tem gente indo embora para os Estados Unidos, sempre teve, tem gente indo embora. Eu já dou um alerta para essas pessoas que estão querendo ir para Santa Catarina. Se não aprovarem a reforma da Previdência lá em Santa Catarina... Um dia vai ficar que nem nós. Vocês vão ver só se esse paraíso na Terra também não acaba. Não existe abstração jurídica que não seja sustentada por uma montanha de dinheiro. Isso é um fato. Bom, também tem a questão da Procuradoria. Eu esqueci de mencionar, né? Eu estava falando do que a Assembleia fez, nós também acabamos com o pagamento de honorários de sucumbência para procurador do Estado. Isso foi bem lembrado pela assessoria aqui, que trabalha aqui na RDC TV, que os procuradores do Estado, apesar de serem advogados públicos contratados, que recebem seus salários completos todo mês, não importa quantas ações ganharam, quantas ações perderam, nem precisa nem buscar cliente, o Estado, os clientes são... é o Estado? É o próprio Estado, ele tem as suas dívidas a cobrar, apesar de não ter que pagar escritório, não ter que pagar funcionário, não ter que pagar água, luz, não ter que pagar nada, não ter que fazer nada, receber os seus salários. Os advogados da Procuradoria-Geral do Estado também queriam receber honorários de sucumbência caso vencessem causas milionárias que certamente não seriam tão abundantes e tão fáceis se eles estivessem no serviço privado. Se eles fossem advogados privados, eu tenho que estar numa concorrência e as causas não são tão milionárias assim no serviço privado. E a gente conseguiu barrar isso. E é uma vitória muito grande, porque também é um privilégio excessivo. A Procuradoria do Estado já recebe altíssimos salários, inclusive no teto constitucional, receber ainda mais prêmio de produtividade. Que eles uma chamavam altercação aí com um colega seu parlamentar, o Eric Lins. Que o Eric é procurador do Estado e ele considerava legal, e no meu entendimento seria legal se tivesse uma lei no Estado regulamentando, porque o artigo 85, parágrafo 19 do novo Código de Processo Civil prevê que existe honorário de sucumbência para advogados públicos, claro, na forma da lei. Os estados que estão pagando têm lei. Na minha cidade, lá em Santa Maria, os procuradores do município recebem e têm lei, por isso que eu nem questionei, nem falei nada. Eu considero imoral, mas não é ilegal. Aqui no Estado não tinha lei. E tentaram aprovar a lei 2 vezes na Assembleia e não conseguiram, e por isso fizeram uma resolução interna. Então, era ilegal. Por isso que deu a rusga ali com o Eric, mas sem ressentimentos. Sem ressentimentos, tá tudo tranquilo. O Eric é um cara que faz um trabalho bom, mas nesse ponto aí a gente discorda. Ok. Acho que é importante a gente abordar. Isso é um privilégio. Essa questão da Procuradoria-Geral do Estado as questões polêmicas têm que ser trazidas à baila. E é bom que se diga que os procuradores talvez não, certamente tentaram de uma forma oblíqua
de uma forma não legal a obtenção desses honorários de sucumbência, que tem uma origem histórica justamente naquilo que o deputado acabou de falar, que é a manutenção do escritório, para que o advogado não precisasse apenas e tão somente depender, e muitos fazem isso, de cobrar os honorários, aqueles que se chamam honorários contratuais, só no final da ação, em caso de vitória. Os honorários de sucumbência são úteis para que justamente durante esse período entre uma ação e outra, com a vitória da anterior, o advogado pudesse continuar trabalhando. E lembrando que a função de advogado sem demérito de nenhuma outra profissão, é uma das únicas é a única como profissão liberal que está prevista na Constituição. Artigo 133, o deputado é advogado também, somos essenciais à manutenção do Estado Democrático de Direito. E por isso temos algumas prerrogativas. E os procuradores, valendo-se de uma alteração do Código de Processo Civil, que iniciou a sua vigência em final de 2015, buscaram essa forma de receber os honorários que estão efetivamente, e é bom que se diga, os honorários são legais, desde que, depois da vírgula lá do parágrafo do artigo 85, na forma da lei. Lei essa que, como foi referida, nunca existiu, portanto, não há a menor dúvida de que, efetivamente, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pela Procuradoria-Geral do Estado, mas, no caso específico, cometeu um ato ilegal, tanto que foi rechaçado pelo Parlamento no primeiro momento, que judicializou a questão e, salvo engano, está resolvida a matéria no que diz respeito àquela forma, aquele modus operandi. Se no futuro se estabelecer o processo legal for cumprido, exatamente como diz a lei federal, que é o Código de Processo Civil, aí vamos eventualmente voltar para discutir a moralidade ou a imoralidade do recebimento da percepção. Agora, não a legalidade ou ilegalidade, que foi o caso em concreto. Exato. E para deixar claro, Macalossi, é muito bom deixar claro isso, a Procuradoria do Estado é essencial, ela é muito importante, tanto que as reformas só foram possíveis por conta da atuação forte da Procuradoria do Estado. É uma ótima Procuradoria que nós temos, mas tem coisa que é demais. O honorário de sucumbência era demais. E o limite do recebimento do honorário era R$ 6.900 por mês. Tinha procurador ganhando 3, 4 mil a mais todo mês por conta disso. Então, não é... Tem que separar também. Tem conhecidos meus procuradores que ficaram muito revoltados e chateados porque eu estava dizendo que não tinha que receber honorário de sucumbência porque a procuradoria era muito importante, que não sei o quê. Mas é lógico que é muito importante. É lógico que tem que se exaltar o trabalho dela. Mas também é demais. O deputado também é muito importante para fazer a fiscalização do Estado, para fazer a legislação, mas ele não tem que ter privilégios excessivos, assim como os juízes, assim como os procuradores e os promotores. Isso tem que ser feito esse disclaimer, assim, para não dizer que a gente está falando mal deles. Não estou falando mal deles. Falando dos privilégios excessivos, que aí tem que ser combatidos, porque quem paga a conta, né, Macalossi, é a população. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Já diria a Margaret Thatcher, né? Existe o dinheiro das famílias. E quem paga a conta é quem está nos assistindo em casa, porque o cara vai comprar qualquer coisa no mercado, tem imposto, tem ICMS, o cara vai pagar a conta de luz, 30% é ICMS, o cara vai pagar gasolina, 30% é ICMS, vai pagar passagem para ir trabalhar, tem ali diesel para pagar o diesel do ônibus, que tem 12% de ICMS, tudo tem imposto, então quem paga a conta é todo mundo. Muito bem. Último bloco do Cruzando, logo depois do intervalo, fiquem conosco, nós já voltamos. Tá muito bom o programa. Teve de gente que veio me lenhar. Eu imagino. Último bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Hoje estamos falando sobre funcionarismo público e privilégios. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Nosso programa é um oferecimento de Galeazzi Sul. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E a ZOF-BM, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Estamos aqui com o Giuseppe Riesgo, deputado estadual pelo Partido Novo, e também o Fabiano Barreto da Silva, advogado, consultor jurídico, especialista em gestão pública. E eu gostaria de, já que estamos indo para o final do bloco, perguntar, no final do programa, último bloco, me foi enviado aqui que hoje, deputado, você propôs aí uma subcomissão para debater a reforma tributária. Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Saindo do nosso tema central. Mas acho que é importante no fim do programa. Não, é importante, porque reforma tributária é algo que vai vir esse ano.
vai vir esse ano, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Isso vai acontecer, querendo ou não, gostando ou não, tem que ser feita. E ela é necessária, né? A legislação tributária no Brasil é um caos. E a gente não só paga muito imposto, como a gente não sabe se está pagando imposto certo, porque é muito difícil de saber se vai pagar. Qualquer um aqui que já conversou com um advogado tributarista ou com um contador sabe que tem certas situações em que não existe certeza do que está acontecendo, porque é muito difícil pagar imposto no Brasil. Então a reforma tributária é urgente. É difícil e caro. É difícil e caro. E a reforma tributária é urgente não só para questionar a carga, mas também para questionar a dificuldade, a burocracia, a complexidade do sistema. É por isso que eu me juntei com alguns outros deputados hoje e nós resolvemos propor uma subcomissão para debater esse tema e trazer propostas já para o Poder Executivo de alterações aí na legislação tributária para poder participar mais da reforma e trazer alguns questionamentos nossos, algumas sugestões nossas, e é isso que a gente vai tentar fazer nos próximos 4 meses. Isso em caráter estadual? Aqui. A nível estadual, porque o Estado ele tem o ICMS. O ICMS é talvez o imposto mais complexo que existe. Cada estado tem a sua legislação, cada um tem os seus... Cada produto, depende do produto, como é que vai pagar, é uma confusão completa. Tem a tal da substituição tributária, que deu problema aí ano passado. Então, tem que se racionalizar essa discussão, porque o ICMS não dá nem para ter certeza de qual que é a alíquota. A gente fala, a alíquota é 17. A alíquota não é 17. A alíquota geral agora é 18, mas tem a alíquota que é 25, que virou 30, tem a alíquota que é 12, tem, dependendo do incentivo fiscal que tem, pode ser 4%, pode ser isento, é uma confusão. Então não existe a alíquota certa do ICMS. Então a ideia é debater esse tema aí ao longo dos próximos meses. Muito bem, eu acho que é uma ótima proposição da tua importante. parte e Obrigado. espero que isso caminhe, né? Porque afinal de contas está na hora de enfrentar esse dragão. Enfrentamos a reforma previdenciária, por que não a reforma tributária? Eu só lamento que o governo federal esteja batendo cabeça em relação à proposta da reforma tributária e até agora não tenha enviado ao Congresso nada. Pelo menos não há uma sinalização concreta do que vai ser enviado. E não adianta o Paulo Guedes virar público dizendo que tem só 15 semanas para salvar o Brasil, porque é função do Executivo apresentar o projeto. Foi eleito para isso. Né? Por que estão esperando? Teve uma série de confusões envolvendo o secretário, né, que era a favor do imposto único, lá o Marcos Sintra foi demitido e tal. O governo parece que, ao contrário da reforma da Previdência, não tem uma convicção sobre a reforma tributária. E ele poderia simplesmente adotar um dos muitos projetos de reforma tributária que estão circulando em Brasília. Né? Tem o do Movimento Brasil 200, que me parece muito interessante. E a gente pode discutir, claro, qual que é melhor, se dá para mudar, o que tem para fazer e tal, mas o ideal é que se apresente um projeto, em cima desse projeto se trabalhe, senão vai ficar andando em círculos. O Brasil tem que criar uma nova estrutura tributária, pelo menos para diminuir a burocracia de pagar imposto. Incentivar o pagamento. E depois, talvez até no longo prazo, ao médio prazo, discutir uma mudança de parâmetro no custo, daí sim o pagamento de imposto. Se tu torna mais fácil saber como pagar, provavelmente mais pessoas vão pagar certo. Com mais pessoas pagando certo, tu consegue ampliar a base, tu pode depois reduzir a alíquota mantendo a mesma arrecadação. Isso pode beneficiar todo mundo, sendo menos burocrático, mais fácil e tal. Então... Todos os discursos e todas as propostas de reforma tributária convergem para um caminho que é o da simplificação, para otimizar a arrecadação. Eu lembro perfeitamente que exatamente no ano de 1998, eu havia concluído o primeiro ano da Faculdade de Direito e fui numa palestra do então deputado federal Germano Rigoto, onde ele, uma palestra de mais de 2 horas, onde ele dissecou e esclareceu tudo aquilo que está se discutindo hoje nessas matérias convergentes em termos de reforma, que é o imposto único e que na época, e hoje esse nome está em voga de novo, que é o IVA, Imposto ao Valor Agregado. Veja que essa questão das 15 semanas para salvar, nós estamos tratando de exatamente 22 anos que se discute, não de forma aleatória, mas de forma pontual, com um projeto pronto, com um projeto feito, que regulamentaria e regularizaria a situação em termos de arrecadação federal e, consequentemente, para os estados, se assim aderissem. E até hoje, efetivamente, a vontade política, infelizmente, não fez com que isso saísse do papel. E nós estamos num sistema onde, efetivamente, as empresas têm dificuldade de pagar. Mas dificuldade de pagar, muitas vezes, não por falta de dinheiro, mas por falta de condições de saber o que devem pagar. E quando pagam e pagam errado, o fisco vem sem pena e sem dó, porque regulamento de ICM é algo
que efetivamente apenas algumas mentes brilhantes conseguem entender. É algo absolutamente difícil, engenhoso, complexo, complicado e que gera, sim, uma grande evasão de recursos pela dificuldade no pagamento naquilo que deveria ser tão simples e fácil o cidadão pagar o seu imposto adequadamente. Muito bem. Senhores, olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês numa noite como essa, aqui no Rio Grande do Sul. Para quem nos acompanha aqui sabe, hoje nós tivemos o jogo do Inter, depois nós tivemos o jogo do Grêmio. E os dois saíram vencedores, né? Isso eu não sabia. Toda vez que eu convido o José para vir no dia de jogo do Inter, o Inter ganha. Eu vou começar a não convidar. Me convida mais. toda semana, por favor. Só não convida ele no Grenal semana que vem, o resto tá bom. Tudo tranquilo. José, muito obrigado e parabéns aí por várias das tuas iniciativas, ideias que são colocadas em discussão lá na Assembleia. Eu que agradeço, sempre à disposição, doutor Fabiano, um grande prazer poder estar aqui, conversar com o senhor e contigo também, né, Macalossi? Estou sempre à disposição para vir aqui debater, quem sabe um próximo dia com um debate... Eu gostaria que tivesse aqui o debate hoje. O programa foi projetado para ser um debate. Mas eu estou à disposição, obrigado, agradeço a oportunidade. E nós, vou repetir, o programa está aberto para a bancada do PT, para todos os parlamentares do PT virem aqui tratar deste tema. Inclusive para falar sobre por que não estão na frente, né, parlamentar contra os privilégios. O convite é público. Eu fiz em privado aqui para assessoria, mas faço público, não tem problema. Doutor Fabiano, obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Um prazer enorme, espero que volte outras vezes. Muito obrigado, Macalossi. Muito obrigado, deputado, pela participação, pelo convite, pela possibilidade de a gente ter ficado aqui esses momentos aí debatendo um assunto tão importante, tão relevante. E espero que, tão logo o programa precise de novo da minha colaboração, estou completamente à disposição. Com certeza. Muito obrigado. Vamos voltar. Obrigado aos telespectadores aí que curtiram conosco esse nosso programa. Com certeza vamos entrar em contato novamente para que o senhor retorne aqui. E eu quero mandar um abraço para o seu sócio, o Dr. Vladimir Kieli, Obrigado. Que o indicou, né, para vir aqui hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela indicação e obrigado pela aceitação da indicação. Com certeza. O Vladimir é um grande advogado também, conhecedor do setor público. E fica aqui meu abraço para ele. Gremista, né? Então, deve estar feliz. Deve estar feliz, eu também estou feliz. Eu também estou feliz. Também. Muito bem. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. O Cruzando as Conversas volta amanhã para nós falarmos desta bagunça em Brasília, com essa questão do veto 52, que estava sendo analisado hoje pelo Congresso Nacional numa sessão conjunta, mas foi adiado porque o governo só apresentou os PLNs que regulamentam o orçamento às 5 horas da tarde, quando o que havia sido prometido era às 9 da manhã. A reclamação, inclusive, foi feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E a coisa foi estendida. Me parece haver um consenso de que é necessário manter o veto. Mas talvez a desarticulação desse governo em conseguir fazer o trabalho para que viabilize isso, pode levar a um resultado que não seja de todo interessante para a sociedade, inclusive com uma eventual divisão desse valor de 30 bilhões. 15 bilhões para o Executivo, 10 bilhões para o Legislativo, 5 para o Judiciário. Que é uma coisa absolutamente ridícula, porque o Legislativo não foi eleito para executar, nem o Judiciário. Quem foi o Executivo. Mas amanhã nós tratamos disso. E vocês acompanham a partir das 22h15 aqui na RDC TV. Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badersul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.